começar o nosso bate-papo sobre a cefaleia, eu vou convidar o Dr. Gustavo Aquino. Ele é formado em Medicina e Neurocirurgia pela Universidade Estadual Paulista, membro do corpo clínico responsável pelo ambulatório de dor do Hospital Regional de Taubaté. O que pode ser um sintoma de enxaqueca e não ser enxaqueca? Na verdade, a gente tem Pode ser ansiedade? A enxaqueca, por definição, ela é uma dor de cabeça, né, uma cefaleia, que ela acomete os dois lados da cabeça, podendo ser o que a gente chama de unilateral alternante. O que seria isso? Dói de um lado e depois dói do outro. Ela pode vir dos dois lados, mas geralmente ela troca de lado. Ela é uma dor pulsátil, Fica famosa martelando, latejando, nessa região que a gente chama de fronto aqui, temporal. Às vezes quando eu tô com enxaqueca eu faço assim, ó. Fazendo umas massagens, é a postura típica do enxaquecoso, né? Aquela mão fazendo uma massagem na região temporal. E geralmente está associado com fotofobia, que é uma aversão a ambientes muito iluminados. Barulho também pode incomodar, que a gente chama de fonofobia. E geralmente, se isso não melhora, pode vir o quê? Náusea, vômito. Então, esse seria o corolário, né? Os sintomas mais típicos de uma enxaqueca. O que não seria enxaqueca? Qualquer dor que não conta com esses sintomas. Por exemplo, a dor que é mais comum até do que a enxaqueca, né? Segundo algumas estimativas, tem um estudo europeu que mostra que mais de 80% da população mundial tem ou terá uma cefaleia tensional, que seria o quê? É uma dor que pode ser só na região frontal, na testa, na região occipital, na região da nuca e no topo da cabeça. É uma dor que aperta, que ela fala que é em peso muitas vezes. Então, diferente de uma que lateja, como a enxaqueca, essa é em aperto, em pressão. Então, você vê que muda um pouco. A enxaqueca dos dois lados. A tensional na frente, atrás e podendo ser no topo da cabeça. Então, o diferencial da enxaqueca é esse pulsante, essa coisa. Geralmente, se a gente puder falar em poucas palavras, pulsátil, pulsa, lateja, barulho e luz incomodando bastante, né? E Por também, isso que as pessoas ficam no quarto escuro. geralmente pode ser que só isso resolva o problema da pessoa. E lembrar que, infelizmente, as mulheres são bem mais acometidas que os homens. Por causa dos hormônios? Provavelmente por uma questão hormonal, né? Que acaba explicando, até por exemplo, 20% das mulheres acabam tendo pior a enxaqueca no período menstrual. Na TPM, geralmente a gente tem muita dor de cabeça. A famosa TPM é uma oscilação psiquiátrica, né? É uma questão psicológica que não é orgânica, mas é uma manifestação de humor. Não é orgânica? Não é orgânica no sentido de não tem um substrato anatômico, ou seja, não tem aquela região que está acometida e que faz doer. É um problema comportamental gerado pelo hormônio, diferente da dor de cabeça, que aqueles hormônios em baixa vão gerar uma manifestação orgânica. Vamos ver com a Daniela, que é coach de saúde, teve dor de cabeça, 23 anos, e conseguiu curar essa dor de cabeça. Sim. Que é inacreditável, né? Porque 23 anos com dor de cabeça e conseguiu curar. Foi difícil, não foi, eu passei por uns 5 ou 6 tratamentos, já tomei vários tipos de medicação, só que o último que deu certo foi uma junção entre tratamento médico, medicamentoso, né? Tomei medicação preventiva, inclusive o propanolol foi uma das medicações que eu tomei, mas aliados à mudança de hábitos. Então, assim, alimentação, sono, atividade física, gestão das minhas emoções, equilíbrio hormonal, né? Então, tudo isso eu tive que colocar em equilíbrio para conseguir me curar. Eu tinha, para você ter uma ideia, dores todos os dias. Eu cheguei a tomar 16 comprimidos de analgésico por dia, né? Quando eu estava ali no fundo do poço. Eu costumo dizer, bati minha cabeça na parede porque eu não aguentava mais. Nossa! 16 comprimidos por dia, eu acordava com dor, dormia com dor, né? Eu tomava de 4 em 4. E desde os 6 anos de idade, isso só foi piorando, né? Mesmo buscando ajuda, fazendo tratamento, efeitos colaterais com a medicação que eu recebi. Então, engordei pra caramba numa medicação, engordei 9 quilos em 2 meses. Teve uma medicação que eu brinco que eu fiquei toda descompensada,
né? Então foi testando, eles foram testando as medicações para ver o que funcionava em você. Essa é a impressão que eu tinha, né? E aí, quando realmente eu fiz um tratamento aliado à mudança de hábitos, as crises foram ficando menos intensas, a gente foi tentando tirar a medicação, e aí foram quase 5 anos de tratamento. E hoje você não toma nada? Hoje eu não tomo nada de medicação preventiva. Eu tenho de 2 a 3 crises no ano, que eu tenho medo de falar que é crise, porque não são crises de enxaqueca, são episódios de dor de cabeça. Uma pessoa normal que tem uma noite mal dormida, que acorda com aquela dorzinha de cabeça e toma que seja um analgésico simples e continua produtiva, nada de vômito, nada de pronto-socorro, nada de ficar trancada no escuro. Não existe mais isso na minha vida. Sabe que, vou contar, mas eu te falei que eu tenho enxaqueca desde 15 anos. Agora melhorou um pouco, mas diagnosticaram quando eu era adolescente. E aí, recentemente, assim, um ano e meio atrás, você falou que dá náusea, né? Sim. Eu tava no carro, deu tanta náusea, que eu acabei vomitando dentro do carro. Agora você também é culinarista. Sim. Você cuida da saúde, é coach e tal. Que tipo de alimento, depois o doutor pode falar sobre isso, mas que tipo de alimento que provoca a enxaqueca que você sentiu? Falam que café, chocolate... O básico, né, que todo mundo fala, café, chocolate, vinho, mas assim, eu acho que de uma maneira bem simples, os industrializados, de uma forma geral, tudo que tem conservante, espessante, adoçante, tudo que está na prateleira do supermercado e que tem uma validade de 6 meses, né? Tudo que não é comida. Alimentos com gorduras ruins, tipo óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, né? Esses óleos já são oxidados, já vêm cheios de toxinas e que acabam prejudicando bastante. Então, eu gosto de falar que é muito simples se alimentar bem. Os alimentos que você compra no açougue e na feira são os alimentos que a gente devia comer. A gente chama de comida de verdade, né? Comida fresca, arroz, feijão, grão de bico, desde que preparados corretamente, deixando de molho, como os nossos avós faziam. Carnes, todos os tipos, peixes, iogurtes. Eu sempre comi os queijos, não tive problema com queijo. Castanhas, ervas, tudo isso é comida, né, que a gente devia comer. Mas você sempre comeu isso ou você passou a comer depois? Não, nesse meu último tratamento eu mudei, eu vivi à base de refrigerante, sorvete, lanchonetes de fast food, né? Também? Você foi do 8 a 80, né, doutor? Brincadeira, refrigerante, sorvete, não sei o quê. Uma pessoa que tem enxaqueca, no nível que eu tava, se você falasse assim, olha, vai de joelho, né, até você faz. Então, assim, eu tava, né, falei, poxa vida, eu tinha tentado todos os tipos de tratamento. Então, quando eu recebi essa orientação do meu médico, ele falou, olha, muda a tua alimentação, muda seus hábitos, que isso você vai atuar na causa da enxaqueca. A causa da enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico, mas que é provocado por maus hábitos, né? Então, assim, o tratamento medicamentoso vai te ajudar a sair dessas crises, né? Vai amenizar as suas dores. Sei, mas não vai pegar a causa. Mas não vai atuar na causa. Então, se você quiser realmente ter alta um dia, faça isso que você vai conseguir. Então, eu nunca tinha escutado isso. Nós vamos agora assistir uma reportagem. Nosso repórter foi às ruas saber o que a população pensa sobre a dor de cabeça. Será que muita gente tem enxaqueca? Vamos acompanhar. De tanto trabalhar, se movimentar, viver, de tanto pensar. Às vezes a cabeça parece que vai explodir. É aqui na frente. Eu sinto mais aqui na testa, né? Aqui assim perto do olho aqui. É uma dor latente. Eu sinto bastante dor de cabeça aqui, nessa parte aqui, ó. E já fui no médico, falou que era pressão, mediu, mas não era pressão nada. A dor mais frequente na fonte, né, durante a noite. Eu sinto dor de cabeça na nuca, é uma dor prensada. Parece que tá prensando a minha dor de cabeça. Já cheguei até a desmaiar. Eu acho que a dor de cabeça minha é na nuca, porque às vezes eu fico muito estressado, afeta a minha cabeça. Até parece um palavrão, cefaleia, cefalgia.
a famosa dor de cabeça. Tem vários tipos de dor de cabeça, né? Tem por problema de sinusite aqui na frente, tem em cima, por ingerir alimentos, né, que podem fazer mal depois, por vários motivos, né? Existem mais de 100 tipos de dores de cabeça e é comum as mulheres sentirem mais que os homens. Eu, antes de ter minha filha, eu nunca sofri com dor de cabeça, nada, né? Mas depois que a minha bebê nasceu, comecei a sofrer um pouco com enxaqueca. 90% das pessoas sofrem ou já sofreram desse mal. Eu operei da vista, eu tinha dor de cabeça antes era operar. Depois que eu operei, aí desapareceu, sabe? Sabe quando a dor de cabeça é no seio da face? Esse tipo de dor é comum quando os seios da face estão inflamados. Pontada bem forte aqui, assim, ó. Mas acho que é mais por causa de sinusite, essas coisas. É a famosa sinusite, normalmente causada por alguma infecção. Esse tipo de dor é muito intensa e incômoda e pode ser acompanhada de febre. Agora, uma das vilãs, a enxaqueca. Ela é um mix de vários sintomas: aversão à luz, sensibilidade ao barulho, hipersensibilidade na face, sensação de cabeça pesada, entre vários outros sintomas que podem variar de pessoa para pessoa. Dor de cabeça não tem cura, mas tem tratamento. Eu fiz um tratamento de 6 meses para isso e nunca mais. Agora é só pré-menstrual ou por sono. Fora isso não, mas dores latentes que tomam um analgésico já me resolve. E lembre-se, o dia que a dor de cabeça aparecer, evite ingerir bebidas alcoólicas, cafeína e beba bastante água. É isso mesmo, doutor? Tem que evitar ingerir esses... Na verdade, vou pegar um gancho, que a história da Daniela ela é muito rica em detalhes até, né? Ela começa na infância, o que já não é comum, mas a gente tem que ter esses olhos, que as crianças sim podem ter enxaqueca. E um parênteses, a gente fala enxaqueca é uma das modalidades, né? Não é a mais frequente como a gente viu na reportagem. Mas por que a gente fala tanto da enxaqueca? Porque é a que mais limita, é a que mais incapacita. Então, enxaqueca é um dos tipos das dores de cabeça? Um dos tipos, dos mais de 150 tipos, a gente costuma separar em dor primária e secundária. E isso acho que é o mais importante que fique claro para os nossos telespectadores, que é o quê? A primária é enxaqueca, tensional e uma outra que é mais difícil de ter, chamada cefaleia em salvas. Isso limita, a gente viu a história da Daniela. Porém, é 90% dos casos. 10% são as secundárias. Por que elas são tão importantes e geralmente o povo não fala muito? É a que ameaça a vida. Então, por exemplo, ela tem uma meningite, ela tem um tumor cerebral, tem uma hemorragia cerebral, e é isso que vai ter alguns sinais de alerta, a gente chama de bandeiras vermelhas, né? Que são sinais de alerta da enxaqueca que fazem a gente pensar, opa, pode ser um tumor, pode ser uma hemorragia. Então, por exemplo, a pessoa tem muita dor de cabeça e começa a ter febre junto dessa dor de cabeça, pode chamar atenção. Ela teve cefaleia e uma crise convulsiva, chama muito mais atenção. Ela teve uma dor de cabeça tão forte, do nada, ela nunca teve dor, de repente ela tem uma dor muito forte, ela começa a vomitar e desmaia, ou tem uma crise convulsiva. Isso é imediatamente ao hospital. Você tem que ir entendeu? para pronto-socorro imediatamente. Imediatamente, isso não é para esperar. Então, esses 10% que geralmente a gente não fala muito, é o que mais precisa ser valorizado em termos de tempo, porque não dá para esperar. Voltando na questão da enxaqueca, por ela ser mais intensa, as pessoas procuram mais, embora não seja mais frequente, né? Então, vem criança tendo enxaqueca. A gente vê a Daniela, por exemplo, ela mudou todo um estilo de vida que valeu para a vida dela, não só para a enxaqueca. Maravilha, mas a gente tem que identificar alguns deflagradores, que não são só os alimentos, né? Por exemplo, algumas pessoas são odores, gasolina, cheiro de solvente, de tinta, alguns perfumes, alguns aromas de ambiente, por exemplo, já podem deflagrar a crise. Por exemplo, dormir demais, dormir de menos. Você fala, poxa, mas eu até comentei, uma paciente minha, doutor, mas eu gosto de dormir até mais tarde no final de semana.
paciência, minha querida, não vai dar para dormir até mais tarde. Mas por que dormir a mais causaria uma enxaqueca? Porque quem tem enxaqueca, ele tem um distúrbio geralmente da serotonina, né? Então você tem uma diminuição nesses níveis. E você acaba tendo o quê? Todo um desbalanço por pequenas alterações. Você imaginar que uma exposição a mais da luz. Eu até recomendo para os pacientes, e isso vale para os nossos telespectadores, o computador, para quem tem enxaqueca, é no mínimo da luminosidade. Porque aquele estímulo visual já pode ser um deflagrador de crise, por exemplo. O cérebro já fica hiperestimulado por esse desequilíbrio, né? Agora, e aí, quando a gente faz estímulo a atividade mais, física, você aumenta o nível de serotonina. As endorfinas como um todo, e aí você tem que tomar cuidado para não extrapolar. Não é uma atividade física de altíssima intensidade. Então você tem que descobrir, porque para algumas pessoas é extremamente prazeroso correr, para outros é um suplício, então eu prefiro nadar, eu prefiro fazer academia. Então você tem que descobrir, mas como um todo, a atividade física Agora, é maravilhosa. qualquer atividade, por exemplo, uma caminhada já ajuda? Já ajuda, você vai liberar endorfinas, é o que eu estava dizendo, mas para alguns vai precisar de algo além, para outros a caminhada é o que basta, entende? Então, o tratamento da dor de cabeça, em especial da enxaqueca, como a Daniela bem citou, ele é muito individualizado. Eu tenho que descobrir em mim o que é que mais me incomoda, o que é que mais me deflagra essa crise, e ainda puxando um gancho com a história da Daniela, que é importantíssimo no Brasil, que as pessoas se automedicam de uma forma A gente já fez um programa aqui sobre automedicação e até veio uma pessoa aqui que falou que se automedica e que ele sabe mais ou menos a dose que toma. Então, isso é perigosíssimo e às vezes a dor de cabeça acaba sendo algo tão incapacitante, angustiante, que a pessoa passa a tomar, como a Daniela, 16 comprimidos por dia. Isso não só não vai resolver, como vai criar um fenômeno chamado enxaqueca transformada ou cefaleia crônica diária. Provavelmente é o que aconteceu com ela. Sim. O remédio, por mais estranho que isso possa parecer, começa a ser o perpetuador dessas crises e dessa dor, que antigamente se manifestava de uma forma episódica e, de repente, aquilo é diário. E o remédio é que vai criar a dor. Então, o tratamento é muito difícil, você tem que conversar com a pessoa, convencer de que tirar o remédio vai ser melhor com outras medicações que a gente chama de tratamento preventivo. Essas não causam essa cefaleia transformada. Que é o propranolol que eu tomei. O propranolol, os antidepressivos, alguns anticonvulsivantes, para ajudar a resgatar o doente. Mas, doutor, tomar antidepressivo para prevenir? Exatamente. Existe uma grande confusão. Que aumenta o apetite, pode ter efeito colateral? Para alguns aumenta muito o apetite, para outros não aumenta tanto. Você tem que, muitas vezes, a palavra experimentar às vezes é ruim, mas é um teste terapêutico. Eu não tenho certeza do que vai ajudar aquela pessoa. A gente vai na estatística e nas publicações. O propranolol é um dos mais estudados, os antidepressivos também. Mas respondendo a sua pergunta, aumenta o nível de serotonina. E isso, entre outros fatores, vai equilibrar. Eu vou chamar aqui a Simone. Simone, vem pra cá, porque eu fiquei sabendo que você tem muita enxaqueca, é isso? Senta aqui e tira a sua... Não, senta ali, ó, senta ali. Tira as suas dúvidas com o doutor. Conta o que você sente. Então, eu descobri, é muito difícil, inclusive, descobrir, viu, Maria Cândida, que eu tenho, doutora, a enxaqueca com aura. Então, é muito difícil você entender que é um quadro de enxaqueca e os sintomas que dão são sintomas que, se você não sabe do que se trata, você se assusta, né? Porque são sintomas, assim, que te inibem de fazer coisas no seu dia a dia. Por exemplo, pra você ter uma ideia, Maria Cândida, a primeira vez que eu tive essa crise de enxaqueca, eu estava dirigindo no centro de São Paulo e eu comecei a ter a visão periférica perdida, né? Que essa visão aqui periférica, eu não conseguia saber onde eu estava mais. A ponta dos dedos começou a ter formigamento. Eu achei até que eu falei, gente, será que eu tô tendo um infarto? Será que eu tô tendo um AVC? Porque aí, da ponta dos dedos, subiu pro braço. Foi pro lado direito todinho do meu corpo. Céu da boca amortecido, língua, rosto.
Aí eu entrei em pânico. Eu falei assim, gente, eu tô tendo um AVC, e o que eu faço agora? E ônibus, e trânsito, aquela loucura que é São Paulo. E fui direto parei o carro, liguei o pisca, minha mãe, coitada, foi me socorrer, porque, inclusive, você começa a perceber que quando você fala, a sua voz, você se ouve diferente, né? Ou você não se ouve mais como normalmente você fala, sem essa crise, e o desespero que te dá. Fui para o pronto-socorro, entrei com medicamento, tudo. Aí eu fui fazer o tratamento, fui tentar entender, e aí foi quando o neuro que eu tratei, que eu fiz o acompanhamento, disse, olha, essa é uma enxaqueca com aura, é muito difícil de descobrir, aí melhor do que ninguém serve para falar, né?